E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na barulhenta e caótica Índia. Estamos mais uma vez em Varanasi, a cidade da peregrinação de muitos milhões e milhões de hindus todos os anos e que atualmente passa por um grande problema ecológico, já que há novamente uma grande cheia do Rio Ganges durante os últimos, digamos assim, 10 dias, 15 dias, e faz com que grande parte dos peregrinos não possam utilizar as mesmas instalações que sempre costumam para fazer seus rituais, para fazer as cremações e também os passeios de barco, algo que infelizmente eu não vou poder conseguir fazer também. Mas vamos explorar aqui essas caóticas ruas e mostrar tudo para vocês ao longo do caminho, então fica até o final. E o drama para conseguir andar na rua a pé continua no país sem calçadas, né? Então a gente vê, eu devo seguir aqui ou me arriscar aqui neste paredão. Vamos seguir no paredão mesmo, aparentemente é o único jeito. E ficar aqui no congestionamento de tuk-tuks, de carroças, de carros, de motocicletas, esperando ter a sorte de poder andar. Algo simples como caminhar na Índia é quase impossível pela falta de calçadas, e isso eu deixo claro para vocês como uma grande frustração, que vocês sabem quanto eu gosto de andar. Andar geralmente é o meu principal meio de locomoção nas cidades, para mostrar os cantos mais isolados dos países que eu visito. Infelizmente aqui é um grande parto, uma tarefa hercúlea, uma tarefa homérica você conseguir andar o mínimo que seja a pé, dada a condição das calçadas e a caoticidade do trânsito. E as pessoas aqui, principalmente os vendedores, têm um ódio de mim porque eu ando muito rápido, e não é uma coisa que eu faço só aqui, eu costumo fazer em todos os lugares para ser mais eficiente. Eles acham que eu estou fugindo deles, de certa forma eu estou fugindo, estou tentando fugir, né? Tentando desviar dos golpes que tem por aí, mas realmente é algo que eles falam: não, você tá com pressa, don't hurry my friend, don't rush my friend. Mas eu sempre costumo andar muito rápido, isso incomoda as pessoas. E aqui na Índia você vai ver que muitas vezes você precisa ter muita paciência para várias coisas, dada o barulho. Vocês veem que permeia todos os vídeos que eu gravo aqui. Impossível vocês conseguirem me escutar sem um barulho de fundo. Muitas vezes a gente critica e fala mal de certos lugares porque é importante a gente passar a real visão, não ser alguma pessoa que romantiza a miséria ou que quer, só por conta do politicamente correto, falar que tudo é bom, tudo é ótimo. Eu não estou falando do povo indiano, estou falando da condição do país em si, como as autoridades deixaram esse estado cair cada vez mais gradativamente em um estado de completa penúria e desorganização e caos, que não tem como resolver. A minha pergunta na minha cabeça durante os últimos quase 7, 8 dias que eu estou aqui é como começar a resolver o problema da Índia. É um país que durante os próximos 40 anos só vai crescer a sua população, e cada vez mais nós temos menos pessoas tendo acesso a coisas básicas em grandes centros. A gente vê que a competitividade, a concorrência por um emprego, a concorrência por um apartamento, a concorrência por coisas básicas, elas vão aumentando, o que faz com que a chance da população sempre crescente, todo mundo ter acesso a isso, seja reduzida também. Então, matematicamente é um problema muito grande. Alguns falam: mas o PIB está crescendo mais do que a população. De fato, mas a distribuição está acontecendo? Não. Na Índia, atualmente, 1 milhão de pessoas, o que é menos de 0,01% da população, detém 80% da riqueza do país. Ou seja, você está falando de 1,4 bilhão de pessoas dividindo 20% do PIB da Índia praticamente. Ou seja,
É muito complicado você fazer qualquer prognóstico positivo nesse aspecto. E andando por essas ruas, por várias cidades, cantos considerados bons ou ruins, eu não vejo uma perspectiva positiva. Aí pode vir um monte de gente com hate nos comentários, falar mal de mim, que eu sou um pessimista. Convido-os a vir à Índia, a experienciar sozinho, sem tour, sem hotel 5 estrelas, o país como ele é, e depois a gente conversa. Bom, pessoal, aqui nesse canal nós falamos bastante das religiões, mas muitas vezes eu me esqueço de falar de uma das mais praticadas no mundo, o hinduísmo. Inclusive, uma das mais antigas do nosso planeta, com origens que remontam a mais de 4.000 anos nessa região do subcontinente indiano. Ela é uma religião que, vale a gente dizer, extremamente diversa e complexa, com várias vertentes, várias crenças, várias práticas que variam regionalmente. Então não dá para a gente pensar no hinduísmo como um bloco monolítico, assim como a gente faz às vezes com o judaísmo, com o cristianismo e até mesmo com o islã. É interessante dizer que o hinduísmo ele segue o politeísmo, ou seja, para muitos hindus há vários deuses, mas para tantos outros há o que eles chamam de enoteísmo, ou seja, eles veneram um deus principal sem negar a existência de outros. Quais são os principais textos sagrados para os hindus? Primeiramente, os Vedas, que são os mais antigos e mais fundamentais em toda essa filosofia, todo o desenvolvimento religioso hindu. Também temos os Upanishads, que são mais filosóficos, entre tantos outros que surgiram ao longo dos outros séculos. Um ponto central, um pilar do hinduísmo é a reencarnação, chamada por eles de samsara, já que existe essa crença no ciclo de nascimento, morte e renascimento, tendo como objetivo escapar desse ciclo através da libertação espiritual. Muitos dos hindus, inclusive, acreditam que morrer em Varanasi, ser cremado aqui e ter as suas cinzas despejadas no rio Ganges significa o rompimento deste ciclo de reencarnação. Os hindus acreditam, como nós sabemos, em karma, em ações que influenciam as vidas futuras, e também eles seguem o dharma, o dever moral e religioso, que varia de acordo com a casta, a idade e a situação da vida de cada um dos praticantes. Em relação ao sistema de castas, falaremos em maior detalhe mais adiante nesse vídeo. Muitas pessoas me perguntam, e tem um único fundador no hinduísmo? Não existe um profeta ou fundador específico que determine a partir daquele momento o hinduísmo nasceu. Na verdade, é uma religião que evoluiu de várias tradições védicas e culturas locais ao longo de vários milênios. E você pode me perguntar, qual o número exato de deuses do hinduísmo? Bom, isso é bastante impreciso, já que alguns falam em milhares, outros falam em até milhões de deuses reconhecidos literalmente pelos hindus. Muitos desses deuses são, todavia, manifestações ou aspectos derivados de 3 deuses principais da trindade hindu, a chamada de Trimurti. Quem são eles? O Brahma, que é o criador do universo, que é menos cultuado atualmente, mas que é representado em vários quadros com os rostos sentados em um lótus. Depois temos o Vishnu, que é chamado de o preservador, aquele que mantém o equilíbrio de todas as forças do universo e que encarna em diferentes avatares, como o deus Krishna e o deus Rama, esse sendo um dos principais cultuados aqui na Índia. E por fim temos o Shiva, o destruidor ou transformador, que é associado à destruição e renovação, sendo uma figura central nas práticas de yoga, de meditação, e que também foi casado, segundo a mitologia hindu, com Parvati, sendo assim o pai de Ganesha. E eu poderia vir aqui, pessoal, e ficar listando o vídeo todo vários outros deuses cultuados pelos hindus, mas fica aí a vontade de vocês em seguirem com esta pesquisa pessoal. Também aqueles que visitarem a Índia têm a possibilidade de visitar os templos, conversar com os indianos que praticam hinduísmo, e assim mais destas questões serão respondidas com mais autenticidade por alguém que é praticante. Bom, pessoal, e por conta da cheia do rio Ganges, do rio Ganga, que os hindus chamam de Mata Ganga, a mãe que é o Ganges, que é também uma espécie de deus,
a gente não consegue chegar muito mais perto. Vocês têm que pensar que eram várias outras escadas que iam para bem embaixo, só que ele está aqui numa parte bem alta da cidade, né? O rio Ganges, que é considerado o rio mais sagrado da Índia, alguns falam do mundo, porque para outras religiões nenhum outro rio tem tanta importância quanto o Ganges tem para os hindus. Ele que nasce nos Himalaias, numa grande geleira no norte da Índia, e que tem se tornado um dos rios mais poluídos do mundo, infelizmente, né? São aí cerca de 2.500 quilômetros que ele corta toda essa região montanhosa da Índia, depois as planícies, até desaguar na região de Bengal, no Oceano Índico, e que trouxe tanta vida para esse subcontinente por muitos anos, né? A gente vê que o rio Ganges foi responsável pela agricultura, pelas primeiras civilizações que nós tivemos aqui nessa área, mas agora, infelizmente, sofre muito com a poluição tanto das próprias oferendas que eles jogam no rio, o esgoto que o governo não consegue separar e também faz com que chegue no rio, além, é claro, próprios resíduos industriais de muitas cidades que ficam aqui nas margens do Ganges, como Kanpur, por exemplo, que produz couro e utiliza muitos produtos químicos despejando no rio, está fazendo com que aos poucos ele esteja morrendo, muitos falam, né? Além da própria geleira que é responsável pelo rio Ganges, está diminuindo cada vez mais e nós temos um problema relacionado ao aquecimento global. Então a gente vê aqui um rio tão importante que as pessoas, mesmo sabendo do nível de poluição e sabendo como é difícil, mergulham nele por uma questão de fé, e que agora está passando por momentos difíceis do aspecto ecológico, tanto através das grandes cheias como também desse problema da poluição, que só tende a piorar com mais pessoas utilizando o rio, mais pessoas despejando poluição, despejando resíduos e também fazendo uso dessa água de maneira indevida, né? Mas é bonito, é importante você estar aqui vendo como que um rio ainda move as pessoas do país todo, milhões de indianos se deslocando todos os anos para Varanasi, e tantas outras cidades são consideradas sagradas, para poder se banhar no rio Ganges e se purificar, ou até mesmo jogar as cinzas dos seus mortos no Ganges para pular os ciclos de reencarnação. Então, antropologicamente falando, é algo importante da gente ver aqui. Apesar da imagem ser meio repetitiva, é a única que eu consigo fazer mais perto do Ganges, considerando esse momento difícil de cheias que está tudo bloqueado aqui, como vocês veem. Eu acabei de entrar nesse que é um dos principais templos em homenagem ao deus hindu Shiva, que teria fundado a cidade e para muitos é considerado a principal divindade para essa religião. Aqui eu deixo algumas dicas para vocês que queiram visitar a Índia, que visitem templos hindus. Aqui você vai provavelmente precisar deixar todos os seus pertences eletrônicos em um armário. Eles te dão uma senha, muitos deles são gratuitos, mas eles são muito paranoicos com essa questão de utilizar fotos, relógios que tem Bluetooth, até mesmo microfonezinhos pequenos, tem que deixar tudo lá, senão eles ficam até meio agressivos, então obedeça, essa é a minha dica. Segundo, que você vai ser obrigado a tirar os sapatos, e a gente sabe que a condição higiênica aqui dos lugares é muito ruim. Eu aconselho vocês a trazerem uma meia descartável, uma meia bem baratinha, que vocês já estejam aí muito velhas, vocês colocam, usam e protejam o seu pé, não fiquem com contato direto da pele com esse chão imundo, onde as pessoas passaram e provavelmente também não lavaram os seus pés, para que você possa assistir e ver tudo de perto, né? Observar essa questão antropológica tão importante. Ao mesmo tempo, você não vai precisar cobrir sua cabeça ou descobrir. Então eu, por exemplo, com o meu boné, ninguém reclamou dele, ninguém pediu para eu tirar, ou você também vê pessoas sem nada andando. Então não é igual a algumas igrejas que você tem que tirar o boné, ou alguns templos ou sinagogas que você tem que cobrir a cabeça. Por exemplo, os homens colocar um yarmulke, um kippah. Então você vê que não é tão rigoroso nesse aspecto, mas você lá vai ver muitas pessoas fazendo as suas orações para os deuses. Esse especificamente tem uma peça que seria um símbolo do Shiva, como se fosse uma cabeça de bronze. Eu não consegui entender direito através da explicação de um guarda que estava lá, mas você vê muitas pessoas jogando leite, jogando águas de diversas cores, jogando flores, folhas e entre tantas outras coisas, deixando dinheiro para mostrar sua gratidão, para fazer novas preces. Então a gente vê que é uma das principais divindades, e aqui é uma cidade sagrada para elas, além do fato da Índia ter milhões e milhões de
deuses, né? O hinduísmo tem milhões de deuses, segundo o que eu estava lendo, e tem das formas mais diversas de você prestar essa devoção, mas para Shiva, para Vishnu, Ganesh, esses que são os principais, você acaba vendo uma maior comoção nacional, e que explica também esses pontos de peregrinação na Índia serem tão cheios de pessoas que se esforçam muito para estar aqui fisicamente, por conta da dificuldade das viagens. Muitos deles fazem trechos a pé, ou trechos em tratores, ou em ônibus muito velhos, e também o aspecto financeiro, não é tão barato. Essas famílias aí vivem com muito pouco. A gente sabe que a Índia é um país que cerca aí de 80% das pessoas vive abaixo de 7 dólares por dia. Isso daí não é a linha da pobreza segundo a ONU, mas 7 dólares por dia a gente está falando num contingente de mais ou menos 200 dólares por mês, o que é muito pouco para um país como a Índia, que tem a comida barata, mas os deslocamentos não são tão baratos assim comparativamente com o salário. É barato ainda para a gente, mas para eles, a gente tem que pensar na realidade deles, não é tão barato. E também considerando que os bens de consumo importados, eles são praticamente padronizados, né? Os preços, a gente sabe, comprar um celular, comprar uma televisão, comprar um computador, tudo isso tem preço padronizado em todo mundo e beneficia quem vive no Ocidente. Então os indianos muitas vezes compram coisas muito usadas, muito velhas e... Nossa, eu tô tossindo muito, a poluição ainda tá presa nos meus pulmões, mas os indianos se esforçam muito para comprar essas coisas, e uma viagem para cá com toda a família geralmente não é uma peregrinação sozinha, é uma peregrinação com muitas pessoas, com seus irmãos, com suas mães, seus avós, seus primos, todos para fazerem esse tipo de ritual em conjunto. A gente vê que é realmente um gesto de fé bonito de ver da parte deles. E inclusive muitos dizem que para o ciclo de vida hindu é importante ser pelo menos uma vez na vida pular na água do Ganga e se banhar. Então a gente vê que as pessoas querem completar a sua tarefa com os seus familiares, né? E muitos daqueles que têm condição trazem os seus filhos para já cumprir a tarefa de pular no Ganga desde cedo e cumprir essa tarefa tão importante para a filosofia, para a religião hindu. Agora eu também vou falar um pouco sobre as castas, mas antes vamos dar uma passeada por aqui, ver os restaurantes, ver essa promenada aqui que é relativamente bonita, considerando os outros lugares que eu já mostrei para vocês. Mas acho que é bacana agora, inclusive no pôr do sol ali, vocês conseguem ver o rio Ganges. Pena que não dá para chegar tão perto por conta dessas cheias que eu expliquei anteriormente. Bom, a gente critica quando tem que criticar e tem que elogiar quando tem que elogiar. Aqui que é mais perto do templo e as pessoas são obrigadas a deixar coisas para fora e não podem ficar trazendo muito lixo, andando com muita coisa, é muito mais limpo. Vocês veem que tudo bem, ali no fundo ainda tem um lixão, mas aqui nas escadas, por onde as pessoas andam e tem muito espaço para andar, é muito mais silencioso, é realmente um lugar bem cuidado. Vocês veem que quando tem a ver com a religião, em alguns pontos a Índia tende a ser mais respeitosa. Essa tem sido também uma das prioridades do governo do primeiro-ministro Modi, de mostrar a diferença, né, dos hindus para as outras religiões, meio que mostrando a superioridade moral, entre aspas, dos hindus. Muitos ministros do governo que são muito influentes aqui em Varanasi, por ser uma cidade sagrada, utilizam esses exemplos para criticar principalmente os muçulmanos, né? E a gente vê que aqui, andando por aqui, é muito mais tranquilo em comparação com todos os outros lugares. Então é um local que eu estou preferindo ficar, já que me sinto muito bem, os cheiros são melhores, o barulho é muito menor, vocês conseguem ver só pessoas conversando, que é super normal. Tem um lugar para você comprar um refresco ali, comprar umas coisas para você comer, comprar livro. Então realmente esse é o canto para você ficar em Varanasi, para ter um pouquinho de paz. E aqui uma curiosidade para vocês, tem o mapa da Índia, né? Ele tá ao contrário, acho que eu vou tentar virar no vídeo, espelhar. Mas aqui na parte norte, geralmente quando você olha o Google Maps aí do Brasil, você vai ver o formato diferente. Ele vai estar pontilhado, né? Não vai estar tão uma linha sólida como tá aqui, por conta da questão da Caxemira lá em cima, né? Que os indianos consideram sendo deles, os paquistanes sendo deles, os chineses uma parte também chamam deles. Mas aqui na Índia, inclusive, se você abre o Google Maps, você vai ver sempre esse traçado sólido, ao contrário de outros países que vai traçar
de maneira pontilhada, mostrando que é um conflito, né? Não tomando um lado no partido, mas aqui eles tomam um lado, obviamente, por causa do governo, considerando que essa região é deles. Eu acredito que no Paquistão façam a mesma coisa, e aí a Índia vai ter outro formato, não vai ter aquele topo como tem aqui. Muitas pessoas também têm me perguntado sobre o sistema de castas na Índia, que é uma das instituições sociais mais antigas, mais peculiares e complexas que nós temos no mundo. E tem sim raízes religiosas com o hinduísmo, mas também raízes sociais, históricas profundas que foram se alterando ao longo do tempo. E embora esteja atualmente abolido pelo Estado indiano, ou seja, do ponto de vista legal não é mais permitido seguir com esse sistema de castas, ele ainda exerce enorme influência dentro da sociedade indiana durante as últimas décadas. Para que vocês possam ter uma noção, a origem do sistema de castas tem uma base religiosa que remonta aos Vedas, né? Essas escrituras sagradas hindus que surgiram cerca de 1500 anos antes de Cristo. Então, dentro dessas escrituras tem o mito de Purusha, que é um ser primordial cujo seu corpo foi sacrificado, foi dividido para assim criar o mundo como conhecemos. E da boca de Purusha surgiram os Brahmanes, assim chamados os sacerdotes. Dos braços, os Kshatriyas, os chamados guerreiros. Das coxas, os Vaishyas, que são os comerciantes. E dos pés, os Sudras, que são os servos. Essa estrutura básica, ela determinou então as 4 principais castas de toda a sociedade. Retomando para que vocês entendam, os Brahmanes são os sacerdotes, estudiosos, responsáveis pelos rituais religiosos e que ocupavam uma posição de grande destaque na sociedade. Os Kshatriyas eram os guerreiros, reis, governantes, militares, com essa função também mais bélica e importante também dentro da sociedade. Aí nós vamos para as bases, né? Os Vaishyas, que são os comerciantes, artesãos, agricultores, fazem trabalhos também com as mãos. E por fim, os Sudras, que são os trabalhadores manuais e servos, que estariam na base da sociedade. Aí você me pergunta, e os intocáveis? Também existem a classe dos intocáveis, ou Dalits, aqueles que realizavam tarefas consideradas sujas, tarefas consideradas impuras, como limpar banheiros e também lidar com cadáveres. Esse sistema se consolidou por centenas de anos, desde a antiguidade até a Idade Média, se tornando também um sistema hereditário e rígido. Portanto, não há mobilidade, não há como uma pessoa em vida mudar de casta, seja subir, seja descer. Alguns acreditam que através das reencarnações, vários ciclos, possa haver uma mudança. As castas também foram e, de certa forma, ainda são fundamentais para estabelecer os casamentos entre os hindus, quais processos de alimentação e até mesmo quais os limites do contato físico entre as pessoas. Pelo menos era de forma mais rígida anteriormente e ainda está presente de certo modo. Durante o domínio britânico, os britânicos, obviamente, que utilizaram dessa estrutura já existente para reforçar o sistema de castas e causar maior divisão da sociedade através de censos e uma classificação burocrática, tornando o sistema ainda mais fixo. As castas foram então codificadas em categorias sociais, o que aprofundou ainda mais as divisões e desigualdades que já eram existentes na Índia por milhares de anos. No entanto, durante o período da independência indiana, sobretudo sob a liderança de Mahatma Gandhi, muitos movimentos de reforma desse sistema começaram a surgir e a criticar a desigualdade. Depois da independência, em 1947, a Constituição Indiana de 1950, ela aboliu a intocabilidade, ou seja, proibindo a discriminação com base em casta, e também instituiu cotas específicas para grupos historicamente desfavorecidos, marginalizados, seja na educação, para conseguir um emprego e até mesmo na política.
Qual é a situação atual no século XXI? Do ponto de vista legal, a casta não é reconhecida oficialmente como a base de direitos ou privilégios dentro da sociedade, apenas no caso dessas ações afirmativas nas cotas, como eu disse para vocês. Existem várias leis contra a discriminação, todavia, na prática social cotidiana, ainda vemos a predominância do sistema de castas, apesar de todas essas leis. É muito raro a gente observar casamentos intercastas, ou seja, é muito difícil você ver alguém de uma casta superior, assim dita por eles, casando-se com alguém de uma casta inferior. Em muitas regiões, os chamados intocáveis, os Dalits, ainda enfrentam violência, segregação, discriminação, e vemos que muitos partidos políticos acabam também se mobilizando para conseguir determinada eleição através do voto da identidade de casta, algo que apenas também aprofunda essas divisões já presentes por tanto tempo aqui. Alguns cálculos recentes dizem que os Dalits representam mais de 16% da população indiana, portanto mais de 200 milhões de pessoas que vivem em uma situação extremamente difícil. A gente observa que apenas 1/3 dos lares dos Dalits têm acessos a sanitários, contra quase 47% da média nacional indiana. Muitos deles ainda persistem trabalhando no setor de limpeza de excrementos ou em procedimentos fúnebres, o que mostra essa dificuldade de se conseguir um emprego em áreas um pouco mais valorizadas dentro da sociedade. Conversando com muitos indianos e principalmente aqueles fora da Índia que podem fazer críticas mais abertas a esse sistema, infelizmente, apesar de não ser explicitamente dito por todos quem é de uma casta ou de outra, eles sabem dessas diferenças e ainda acabam escolhendo as suas amizades, os seus relacionamentos, os seus empregos com base nesse sistema milenar de discriminação social persistente aqui na Índia. Bom, pessoal, e aqui estamos no mercado noturno de Varanasi. Para esse lado aqui há mais restaurantes, há várias lojas de tecidos, de frutas e tantos outros itens, assim, sementes, flores, que são utilizados, né, para preparar as oferendas. Hoje, quando eu estive lá no templo, eu pude ver como que os caras fazem, né, preparando tudo. E a gente vê que nesse sentido muitas pessoas estão sempre atrás de comprar bons itens, né, para mostrar o seu melhor para os supostos deuses deles. E aqui a gente vê que muita gente considera essa a principal peregrinação da sua vida. Inclusive, eu estava vendo outros documentários que muitas pessoas velhas, doentes, elas fazem a jornada até Varanasi em vida para morrer aqui e poder ter toda a sua cerimônia diretamente aqui. Então elas abandonam suas famílias, muitas senhoras muitas vezes que não conseguem mais cuidar dos filhos, dos netos, para que possam passar os últimos dias aqui se purificando com o Ganges, na tradição deles, e depois, quando morta, cremada aqui direto para ascender ao paraíso. Então, outro ponto antropológico interessante da gente aprender aqui nesse lugar tão diferente. E esses que ficam aqui muitas vezes são os Shuras, né, que são pessoas que dedicam sua vida completamente à religião. Não sei o nome certo das mulheres, mas eles, vocês vão ver que usam cor laranja para representar o desprendimento das coisas mundanas, das coisas materiais. Muitas vezes eles estão sempre em cidades onde o rio Ganges passa, para que eles possam se banhar no Ganges todas as manhãs. E muitos deles ao longo do dia também passam cinzas na face, então alguns deles você vai ver com uma face branca, uma face acinzentada, bastante seca, por conta dessas cinzas que eles passam após a purificação, o banho no Ganges diário. Eles, como não têm nenhum trabalho fixo e vivem o país muitas vezes peregrinando de cidade sagrada para cidade sagrada, dependem exclusivamente de diversas doações para poder sobreviver, de pedir mesmo comida, pedir dinheiro.
e muitos indianos acabam fazendo isso. O pouquinho que eles ganham aqui é colar, até em alguns tempos eles fazem comidas, eles conseguem sobreviver e continuar com esse modo de vida por muitos e muitos anos. A exemplo de tantos que a gente consegue ver. Aqui a gente também vê outras crianças que são pintadas como deuses para tirar foto, etc, né? As pessoas realmente... Aqui é um centro de peregrinação muito importante e um centro econômico importante. Por isso que todo esse drama da poluição envolvendo o rio Ganges, qual será o futuro do rio, que está cada vez mais inseguro para as crianças, para as pessoas se banharem nessas alturas aqui de Varanasi, Kanpur, entre outras cidades, isso vai afetar a economia local, porque muitas dessas pessoas de Varanasi, dos comércios aqui, dependem 100% da peregrinação e de milhões e milhões de pessoas vindo todos os anos para poder consumir as coisas aqui, ficar aqui, pagar pelas frutas, pelas sementes, pelas tintas, pelas oferendas, né? E uma vez que o rio diminui o seu volume, no caso das geleiras diminuindo, ou ele se torna impróprio para o banho, por mais que o governo não vai conseguir proibir isso, na minha visão, já que isso mexe com a fé e todo mundo, mesmo correndo risco de vida, vai pular no Ganges sujo, não importa por quanto tempo, é uma coisa a longo prazo a se pensar. As autoridades sabem disso, mas não revelam para as pessoas para não parecerem alarmistas, né? Muitas vezes eles escondem essas informações porque as pessoas não querem escutar uma espécie de sacrilégio. Ai meu Deus, como que vai ser? Como que o governo está falando isso contra um dos principais deuses, né? Deus Ganga, etc. Então é algo muito, muito complexo, enraizado na mente das pessoas e na cultura local. E só vindo aqui para você conseguir entender como esse lugar é único, como ele é maluco até na nossa própria concepção, e como a fé move as pessoas que têm poucos recursos, muitas vezes dificuldades físicas, e fazem a sua peregrinação para Varanasi e para outras cidades para poder se jogar, se purificar na visão deles dentro do rio Ganga. E como vocês puderam observar ao longo desses 2 vídeos aqui em Varanasi, essa é uma das cidades mais vibrantes da Índia e também responsável por vários dos estereótipos dos indianos que nós temos em todo o mundo. Apesar de eu não ter gostado tanto assim deste local pessoalmente, do aspecto antropológico, como eu falei para vocês, é muito valioso por ser a cidade mais sagrada do hinduísmo, essa religião praticada por mais de 1 bilhão de pessoas no planeta Terra. Aqui a gente pode ver também essa grande densidade demográfica do país, considerando que a cidade cresceu muito mais em população do que na sua infraestrutura, um drama também encontrado em outras regiões da Índia. Ao longo dos próximos episódios, nós estaremos na cidade de Mumbai e na sua região metropolitana, mostrando um viés diferente desse país que é tão diverso em suas localidades. Com certeza você não vai se arrepender de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e acompanhar tudo aquilo que postamos regularmente. A todos que ficaram até o final, um forte abraço a cada um de vocês e fiquem com Deus.